Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. No programa de hoje, a gente vai conversar com o professor Grossi, que é presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis e região. A gente vai falar sobre uma data importantíssima no nosso calendário sazonal, que é o Dia dos Professores. Vamos entender um pouquinho por que existe o Dia dos Professores e o que a gente tem a comemorar aqui na cidade. Lembrando que o programa Trabalhador em Foco é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união dos sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações importantes e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta e vamos dar início, então, à nossa conversa com o professor Grossi. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer muito grande retornar aqui a esse programa de grande importância para o trabalhador petropolitano. Na verdade, é um grande prazer recebê-lo, porque a gente entrevista um montão de gente, mas é tão bom quando a conversa flui naturalmente como foi a nossa, e eu espero que seja hoje também. Nesse programa de hoje, eu queria começar com uma pergunta bem capciosa. O que é o Dia do Professor e como é que ele surgiu? Olha, o Dia do Professor é um dia que nós comemoramos, né? Deveria ser para discutir problemas de professores, qualidade de ensino, salário, etc. Mas, infelizmente, é um feriado como outro qualquer. Agora, poucos sabem como ele surgiu. Exatamente. O primeiro a criar um decreto sobre o Dia do Professor foi Dom Pedro I, em 1827. Nossa. Em 1827, ele criou um decreto, está instituindo o Dia do Professor, no dia 15 de outubro, em homenagem à educadora Santa Teresa d'Ávila. E esse dia seria para discutir currículo, contratação de professores, qualidade de ensino, etc. Mas, infelizmente, ele não vingou. Não vingou em que sentido? Ficou naquele ano e não seguiu mais. Entendi. Somente 120 anos depois, em 1947, uma escola em São Paulo, chamada Ginásio Caetaninho, na Rua Augusta, 1520, é que começou a comemorar o Dia do Professor, novamente. Nossa. E ele se tornou oficial no dia 14 de outubro de 1963. Nossa, então demorou um bocado, né? O professor é sempre assim. Não é? Então, no dia 14 de outubro de 1963, o então presidente João Goulart fez um decreto instituindo oficialmente o Dia do Professor no dia 15 de outubro. E dali para cá ele se tornou oficial e todo ano se comemora essa data como o Dia do Mestre, o Dia do Professor. Quando a gente pensa em Dia do Professor, muita gente fica restrito à ideia de que é só mais um feriado no calendário sazonal. E a gente começa a contar os feriados, né? 12 de outubro, Dia das Crianças, aí logo em seguida tem o Dia dos Professores, e é bom que caia no meio da semana para a gente matar as aulas, mas não era esse intuito. Como é que hoje o sindicato e os profissionais, na verdade, percebem esse dia? Olha, infelizmente, é triste dizer, mas dia 15 de outubro é mais um feriado, né? É um feriado que deveria ser encarado de outra maneira pela maioria das escolas, pelos alunos, tá? No reconhecimento da profissão de professor. Mas, infelizmente, é triste dizer, e a gente sente isso, que é mais um feriado. Para você ter uma ideia, eu terminei a minha última aula essa semana e não tive um aluno que me desejasse um feliz Dia do Professor. E posso garantir que a maioria dos professores não vão ter essa satisfação de receber do aluno
um feliz Dia do Mestre. Eles estão muito preocupados com o feriado, o descanso ou ida à aula. As escolas, por sua vez, poucas, tá, reconhecem, utilizam essa data para poder valorizar o professor, falar da importância do professor para a sociedade, para o país de uma maneira geral. Diferente do que o sindicato em si está realizando, porque a gente tem uma programação estabelecida para a comemoração do Dia do Professor, que tem várias atrações também de cunho informativo e educacional. A gente vai discutir algumas coisas bem importantes agora nessa Semana do Professor, não é isso? Correto. A gente tem uma semana, né, de festividades para o professor, e essa festividade é cultural, tá? Para poder ajudar o professor no seu dia a dia, e também tem a parte festiva, e homenagem àqueles que se destacaram durante o ano no magistério. Então vamos separar essas três, vamos pensar assim, 3 braços da comemoração da Semana dos Professores, e vamos falar primeiro do que vai ser de fato educacional para o professor. Não é porque o professor também está o tempo todo estudando, né? E aí vai haver um debate sobre ensino e tecnologia, não é isso? Correto. Como é que vai ser isso? Esse terceiro seminário de educação do Simpro ocorre no dia 10 e dia 11 de outubro, no Salão Nobre da UCP, onde ele vai discutir o desafio de ensinar e o ensino versus tecnologia. Porque a gente hoje não pode fugir da tecnologia que está aí para qualquer um ver. Com então certeza. É um seminário de grande importância para o professor, porque é uma chance que ele tem de se atualizar. Certo. Vamos lembrar, dia 10 e 11, que é agora, no próximo final de semana. No próximo final de semana. Qual o horário? Qual é a duração desse curso, do seminário? Na sexta-feira, é abertura às 19 horas, com a apresentação de um coral, e às 20 horas a primeira palestra. Certo. E no sábado, o dia inteiro, de 9 às 18 horas. Quais vão ser os palestrantes? Isso eu posso te dizer aqui, não guardei Pode de olhando, cabeça. não tem problema nenhum. É muito feio falar isso, mas ele está colando. Isso é um tipo de cola. Mas hoje em dia, na verdade, não é nem cola, é prova com consulta, é entrevista com consulta. Então pode. Olha bem, na primeira palestra, ensino versus... Não, desculpa. Primeira palestra vai ser do Dr. Alexandre Teixeira de Souza, juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Petrópolis. Porque a gente tem que dar um apoio muito grande ao professor, porque a legislação hoje é braba. Né? É verdade. No sábado, às 9 horas, de 9 às 10, Ensino e Tecnologia, pelo professor Marcelo Nogueira de Siqueira, diretor do Arquivo Nacional, professor em Arquivologia da Unirio. Segunda palestra, de 10 às 11 horas, Inclusão Escolar versus Tecnologia. Letícia Sodré, psicóloga e pseudopedagoga. Ainda de 11 às 12 horas, o projeto GEM, o desafio de ensinar através de games. Professor Marcelo Armoni, mestre em História e Ciências e das Tecnologias, Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um intervalo para o almoço. Ótimo. E de 14 às 15 horas, Escola ou Lei? Formar ou Punir? Doutora Ana Cristina Francisco, advogada e professora da UCP, bacharel em Direito Penal, família, especialista em Direito Penal, Criminologia, doutorado em Educação. Nossa. Encerrando com a quinta palestra, Atualização do Ambiente Virtual de Aprendizagem como Moodle, como extensão da sala de aula. Professora Eliane Paim, professora da FAETEC, mestre em Educação na UCP, Unifeso, pós-graduada em Tecnologia e Projetos. Como é que essa programação foi desenhada, construída? Nós temos no nosso sindicato, tá, um diretor de eventos, Certo. que é a professora Fátima Mendonça. E junto com a diretoria em reunião, na nossa reunião de planejamento, nós discutimos, né, junto com a diretoria, qual será
o assunto do seminário. Certo. Então, depois de várias discussões, troca de ideias, chegamos a essa conclusão da tecnologia aplicada à educação hoje em dia. O que a gente percebe, na verdade, é que assim, o aluno ele está cada vez mais incutido de informações, mas essas informações elas não se transformam muitas vezes em conhecimento. E talvez seja esse um dos grandes, uma das grandes dificuldades, uma das grandes novidades e necessidades do professor estar transformando essas informações em conhecimento para o aluno com o uso da tecnologia. Eu acho importantíssimo o professor orientar o aluno de como pesquisar, né? A gente tem a internet hoje como uma fonte de pesquisa maravilhosa para a gente. Para o aluno, não é bem assim, não. Para o aluno, ele está muito interessado nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Quando você faz uma pergunta a ele, por que você não... Ele te faz uma pergunta e você responde, pesquisa no Google, que é uma ferramenta maravilhosa. E eles não criaram ainda esse hábito de pesquisar no Google, de ter curiosidade de pesquisar. Na verdade, então, o professor precisa estar preparado para poder fazê-lo usar a internet de uma maneira que seja proveitosa para ele. Eu vou citar um exemplo. Até nas redes sociais, como no Facebook, nós temos lá, na minha matéria, uma página espetacular, que é o Diário de Biologia, que traz informações espetaculares. Então, a gente, aproveitando a rede, né, a gente vai orientá-lo a pesquisar, dentro da própria rede. Mas esse é o tipo de página, tipo de grupo, que o aluno, na maior parte das vezes, não participa. Não participa, de jeito nenhum. Mas você precisa informar o cara, e às vezes até usar dentro de sala de aula. Porque a maior guerra nossa hoje em dia é o celular dentro de sala de aula. Então a gente tem que começar a aprender a usar isso dentro de sala de aula, que vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O avanço é tanto, aquilo faz tão parte do dia a dia que o aluno não consegue se desligar. Na verdade, eu estava assistindo hoje, dentre um trabalho matinal e outro no escritório, a televisão estava ligada e eu estava ouvindo falar, estava dando uma matéria falando sobre uma geração que já nasceu com a inserção da internet. Então, na verdade, quando você diz que ele tem que entrar dentro de um quadrado de 4 paredes assim fechado e que ele vai ter que ali dentro estudar sem acesso ao mundo, sem acesso à internet, sem acesso ao telefone, e ele já nasceu com todos aqueles aparatos, porque hoje você vê uma criancinha de 1 ano mexendo num tablet melhor do que eu. Melhor do que o senhor. Então, na verdade, melhor do que você. Então, na verdade, como é que você vai passar um conhecimento para essa pessoa, tirando o que, na verdade, é essencial para ele? Que faz parte da vida dele, que faz parte da vida. Da minha vida, quando eu estava na escola, fazia o papel e a caneta. Hoje faz Hoje faz a internet. E até pra gente. Fica 3 dias, 1 dia sem seu celular. Sem estar comunicado à internet. É difícil. É difícil. Né? Poucas pessoas conseguem isso. É triste, mas é a realidade. Eu acho que assim, o único período que eu consigo fazer é quando eu vou lá para o interior de Minas, na casa da minha avó. Porque não tem sinal. Não tem sinal. Aí você mas mesmo assim você fica... Mas mesmo assim eu fico pensando que na hora que tiver sinal, eu vou olhar aquele monte de coisa que eu tô fora do mundo. E muito mais também, às vezes, numa necessidade de se desligar da realidade. Então, você meio que faz um stop. Mas fora isso, a gente sente uma dificuldade muito grande. Imagina quem já nasceu inserido. Eu me lembro que o boom da internet foi em 1996, no Brasil, e eu estava na 6ª série primária. Então, eu já tinha iniciado, né, a parte escolar e tal. E eu não consigo me imaginar. Imagina quem já nasceu incutido disso, assim, né? Já nasceu com a internet em si, dentro do seu subconsciente. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho falando das outras 2 mãos dessa comemoração do Dia do Professor através do Sindicato dos Professores de Petrópolis e região. Fica com a gente que a gente volta já já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil.
Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. O intervalo é uma maravilha, a gente fica fofocando aqui enquanto você está assistindo um importante comunicado que é o do PL 4330, que a gente é contra a terceirização. Voltando para a nossa entrevista, professor, quais são então as outras ações que o Sindicato dos Professores vai estar fazendo, realizando agora nessa semana em prol da comemoração do Dia do Professor? Olha, nós temos agora, no dia 15 de outubro, que é o próprio dia, no próprio dia do professor, isso, uma homenagem aos professores de destaque de Petrópolis e de Três-Rios, da qual nosso sindicato também faz parte. Certo. Será homenageado no Silogeu de Petrópolis, justamente com a Academia Petropolitana de Educação, o professor José Luiz Devo Matos, de Três-Rios, e o professor Samuel Kinsbauer, o nome é complicado de falar, muito, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e médico em Petrópolis também. Como é que foi feita essa escolha do professor do ano? Olha, em Petrópolis, tá, nós fizemos a escolha pesquisando com alguns colegas e também com a diretoria do Sindicato de Petrópolis. E em Três-Rios, nós temos diretores lá também em Três-Rios, juntamente com alguns professores, não dá para pegar todo mundo. Claro. Foi escolhido esses dois nomes. Certo. O senhor falou uma coisa agora, que o professor que é o considerado professor do ano, ele é da Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina. Então o Sindicato dos Professores, ele abrange não só a escola cursiva, só até o segundo... Não, desde o ensino fundamental até o 3º grau. Isso é uma informação que nem eu sabia. A gente fica achando que professor é só... Não. Professor da Estácio, da UCP, da FAS, da Faculdade de Medicina. Dos cursos técnicos profissionalizantes particulares também. Porque um detalhe é que o Sindicato dos Professores é um sindicato para os profissionais que atuam na educação privada, não é isso? Só para o nosso telespectador entender por que existe essa separação, porque muitas das vezes a gente acha que é o Sindicato dos Professores que está em greve, mas não é. É um outro sindicato que também representa professores, mas da rede pública, não é isso? Correto. São 3 sindicatos, na realidade, em Petrópolis. Certo. É o Sindicato dos Professores de Petrópolis, que surgiu de uma associação de professores em 1971, e o CISEP, né, e o CEP, que representam o ensino público em Petrópolis, estadual e municipal. Certo. E o nosso sindicato é somente das escolas particulares, do ensino privado de Petrópolis, Três-Rios, Vassouras. Tem umas outras cidades também, aqui de perto, até mesmo para ter um pouco mais de força, né? De força também. Com certeza. E no dia 17 de outubro, o que vai ter de programação para os professores? Dia 17 de outubro, nós encerramos com o baile do professor, que já se tornou um baile tradicional em Petrópolis. Esse ano a gente vai ter a apresentação do Dom Américo e suas comparsas, não sei se você já ouviu falar. Já. É
um conjunto espetacular de campos que faz um sucesso em Petrópolis tremendo. Então é um baile que a gente encerra a Semana do Professor. Quem pode participar? Como é que pode participar? Como é feita a inscrição para a participação do seminário? O baile, como é que funciona essa questão mais burocrática? O seminário, ele é aberto a qualquer professor, né, seja ele da escola privada, particular, e a estudantes da área de educação, os futuros professores. Que ótimo! Né? E o nosso baile é para professores e familiares. A gente abre às vezes para um amigo, etc., do professor, mas ele é feito única e exclusivamente para professores, familiares e amigos dos professores. Tem alguma taxa, algum ingresso na porta? Como é que funciona isso? Não existe ingresso na porta. Os ingressos são gratuitos, são entregues no sindicato. O professor vai lá e pega o seu convite para ele e os seus dependentes, mas não existe venda de convites, não existe venda de mesas. As mesas do baile, quem chegar primeiro toma conta da mesa. Maravilha. E para o nosso telespectador saber, onde é que fica o sindicato dos professores? Quais são as outras atividades realizadas ao longo do ano? Para quem ainda não está ativamente envolvido, é professor, mas não está ativamente envolvido, está assistindo o programa agora para saber o que mais de interessante o sindicato pode fazer e um pouquinho lembrando também da importância do sindicato na hora de várias questões, né? Não só na hora do dissídio, mas ao longo do ano e no pensamento, né, da educação na nossa cidade. Correto. O nosso sindicato, ele se encontra na rua Floriano Peixoto, 239. E tem atividades o ano inteiro, né? Eu acho que a principal atividade do sindicato é na defesa do professor, juridicamente. A gente tem uma equipe jurídica espetacular, sempre voltada para o lado do professor, lutando pelos direitos dos professores de uma maneira geral. E temos também um serviço assistencial. Nós temos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, temos um consultório dentário no próprio sindicato, servindo aos professores praticamente sem nenhuma despesa. Existem médicos que você vai ao sindicato, marca a consulta, pega a requisição e vai direto ao médico. Ou seja, o ano inteiro a gente está servindo o professor de uma maneira geral. Que maravilha, professor Grossi. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por dividir com a gente, na verdade, sempre assuntos tão importantes. Eu, na verdade, me envolvo muito com a causa do professor, porque também sou professora, e é verdade, né? Cada dia que passa, o aluno, seja ele do primário, seja ele no segundo grau, seja ele os novos nomes, né? Porque na minha época era primário, era ginásio, essa coisa toda, mas também o universitário, ele está cada vez mais abarrotado de informação, mas o conhecimento a gente precisa sim ter um norte, e para isso o professor segura na mão e leva, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, tá? Essa chance de a gente aqui mostrar o nosso sindicato, falar um pouco da nossa classe, que eu adoro, tá? Se tivesse de voltar, voltaria sendo professor. Isso, na verdade, é bom de ouvir. Se o senhor hoje começasse a sua carreira profissional lá do zero, ia escolher pela mesma profissão? Tranquilo. Eu vou te dizer mais. Eu tinha um grande amigo já falecido, que foi presidente do sindicato também, que era o professor Otávio Goulart Rosa, que ele tinha uma frase que ele falava em latim, que eu vou repetir aqui. Magister mont fit nascitur, ou seja, professor se faz, nasce feito. Que né? Delícia! Então, a gente nasce com isso. Olha que eu já me aposentei e não consigo me afastar da sala de aula. Só diminuir a carga horária, mas não consigo afastar. Eu quero ter contato com a sala de aula, com a escola, com a minha classe, com meus alunos. Então, se mantém rejuvenescido também. Dom, não tem jeito. Se mantém rejuvenescido também. A gente envelhece no corpo, mas a mente continua jovem, graças a Deus. Muito obrigada, professor Grossi, sempre um prazer. Na semana que vem a gente volta com um novo programa Trabalhador em Foco, trazendo para você novidades. Novidades bem especiais. Na semana que vem a gente vai estar completando
Um ano de programa Trabalhador em Foco. É um dia de comemoração, de festa, que eu espero você aqui com a gente na próxima quinta-feira, a partir de 2h da tarde. A gente vai ter grande parte dos presidentes dos sindicatos, alguns que você ainda não teve o prazer de conhecer, mas que a gente vai falar um pouquinho de como o nosso programa Trabalhador em Foco já está se transformando numa referência para os movimentos sindicais de outras cidades ao longo do Brasil. Parece brincadeira, mas a gente hoje, aqui, nosso espaço no Trabalhador em Foco, é o único programa em TV aberta do Brasil para falar diretamente com você, trabalhador, o que tem o sindicalismo para poder falar. Então a gente volta na próxima semana num programa super especial que a gente vai mostrar um pouquinho da nossa história ao longo desse 1 ano de trabalho. Muito obrigada por ter ficado com a gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Tchau, tchau.